Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje. Estamos em maio, mês dedicado à padroeira da Diocese de Caxias do Sul, Nossa Senhora de Caravaggio. É o mês em que, tradicionalmente, por mais de 140 anos, sempre era realizada a grande romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Neste ano, novamente, não teremos a romaria presencial no santuário. A Diocese de Caxias do Sul, juntamente com a reitoria do Santuário Diocesano, tomaram a decisão de não promover a romaria como forma também de estimular o distanciamento social entre as pessoas, mas haverá toda uma programação especial para celebrar o mês da Romaria e, sobretudo, o 26 de maio, que é feriado em Farroupilha, em Caxias do Sul e também em alguns outros municípios da nossa região. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começa pela nossa TV Canção Nova. É sempre a janela que se abre para trazermos os assuntos da nossa Diocese de Caxias do Sul. É o espaço do bispo diocesano, dos padres, sacerdotes e, acima de tudo, das lideranças das nossas comunidades. No programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vamos estar destacando Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, participa e faz um balanço do que foi a 58ª edição da Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não foi uma assembleia presencial com os bispos reunidos no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, mas uma assembleia virtual que movimentou então uma das semanas do mês de abril também. E o nosso bispo diocesano esteve participando diretamente de Caxias do Sul e nos fala dos assuntos do que foi tratado então na chamada Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, o momento em que os bispos do Brasil se reúnem e olham para a igreja e tratam sobre questões da Igreja Católica e da evangelização no nosso Brasil. O bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, também participou da Assembleia na condição de bispo emérito diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Ainda teremos uma reportagem especial com o padre Camilo Pauletti, que é sacerdote do clero diocesano de Caxias do Sul e que está liberado nesse ano, está prestando um trabalho missionário em Moçambique, na África. No início do mês de janeiro, o padre Camilo esteve viajando então para Moçambique, onde já esteve também prestando um trabalho missionário e novamente foi para lá. Antes da viagem, ele conversou com o programa Ponto de Encontro e vai partilhar conosco também um pouco do que é o trabalho missionário na África, em Moçambique, uma pobreza muito grande das pessoas, muitas dificuldades. O padre Camilo esteve por lá já no passado também. Ele relata que por mais de 20 vezes pegou a malária e em 2 ocasiões teve uma complicação muito grande também com a sua saúde. E ainda teremos a participação rápida do padre Darcy Camate, pároco da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha. Estamos no chamado período pós-Páscoa e o período depois da Páscoa é um período que intensifica a presença e a alegria do Cristo ressuscitado em nossas vidas. O padre Darcy faz uma rápida reflexão sobre isso e também nos fala do coração misericordioso, que com um coração pela misericórdia nos torna ainda mais humanos e nos dá um verdadeiro sentido à nossa vida. São os assuntos que nós vamos estar trabalhando, levando até você na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa semanal com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Em 2021 foi completamente diferente. A 58ª edição
da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, promovida pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não foi presencial, como de costume sempre acontecia no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Basílica Nacional. Neste ano, os bispos brasileiros também tiveram uma experiência diferente. Não se encontraram presencialmente, mas se encontraram virtualmente. O bispo diocesano de Caxias do Sul, que também é presidente do Regional Sul 3 da CNBB, conversou com o programa Ponto de Encontro e relata o que esteve em pauta, em discussão no Episcopado Brasileiro durante a Semana da Assembleia Geral da CNBB. A questão da pandemia foi um dos assuntos, os problemas com a Amazônia também ligados à própria pandemia e, claro, que o olhar geral da Igreja Católica para a ação evangelizadora no Brasil. Dom José Gislon partilha conosco como foi a Assembleia Geral da CNBB nesse ano totalmente virtual. Primeiramente, eu penso que a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi um momento assim, muito importante de encontro, de partilha e de mostrarmos esse rosto da eclesialidade da Igreja no Brasil, mesmo vivendo num contexto, num momento onde não podemos nos reunir de forma presencial, mas nos reunimos de forma virtual. E a Assembleia ela aconteceu, eu penso que foi uma Assembleia muito positiva, sentindo também a partilha dos bispos, aquilo que os bispos viveram durante a Assembleia, as partilhas que fizeram, os estudos que foram feitos, né, também nos colocaram ainda mais em sintonia como igreja e como episcopado na realidade de todo o Brasil. Podemos sentir também o quanto foi importante as ações que a igreja fez durante esse período de pandemia, tendo presente a realidade do povo de Deus nas várias realidades. O espírito de solidariedade também de toda a Igreja do Brasil em relação à realidade do Amazonas, mas também em relação ao contexto de cada diocese, mobilizando as comunidades para a partilha, para a solidariedade, para irmos de encontro às necessidades daqueles e daquelas que estão passando por privações nesse momento da história. Eu penso que, mais uma vez, nós tivemos, sim, um reflexo desse princípio do compromisso da Igreja com o povo de Deus. Essa questão de estar disponível a mobilizar todas as forças da sociedade, mas também da comunidade de fé, em vista do bem comum, do cuidado da vida das pessoas. Eu acho que a marca que vai ficar muito forte nesse contexto da história, nesse momento, é o espírito de oração, de solidariedade, de partilha, né, onde não abandonamos a caminhada de fé, mas vivemos toda a celebração e a vida de fé num contexto de família, mesmo num contexto de comunidade, às vezes com a participação de um menor número das pessoas, pelas limitações, mas as pessoas se sentindo igreja, se sentindo comunidade, povo de Deus a caminho da casa do Pai. Eu acho que é o momento que estamos vivendo, é um momento de purificação, de fortalecimento, ao mesmo tempo de peregrinarmos para dentro de nós mesmos e vivermos a dimensão da nossa fé, não de forma isolada, mesmo com distanciamento social, mas num profundo espírito de comunhão eclesial, de comunhão com toda a realidade das pessoas que estão assim vivendo também esse momento de dor, de luto, né, pela perda de seus entes queridos, de familiares. Acho que é um contexto que nos remete ou nos convida a olharmos para o alto, né, essa presença de Deus, mas a olharmos também para dentro do coração e deixarmos que Deus nos fale a partir da nossa realidade, onde cada um de nós se encontra, sem perdermos a dimensão da eclesialidade, da sinodalidade e, acima de tudo, da comunidade. A igreja sempre tem colocado Dom José como princípio básico a unidade dos cristãos. Como trabalhar esta unidade nesse momento ainda de pandemia? Não aquela unidade presencial, mas talvez um pouco dessa unidade virtual. Ela tem valor? Como ela deve ser encarada? Eu penso que existe a questão da unidade dentro da
eclesialidade, da sinodalidade no que se refere à Igreja Católica. E existe também o princípio da comunhão com todas as outras igrejas. Quando a gente fala unidade e comunhão, não significa que todos devem fazer a mesma coisa, ao mesmo tempo, ao mesmo jeito. Eu acho que respeitando, acima de tudo, a diversidade da realidade das igrejas particulares. Mas temos algo que nos une, que é o Espírito justamente em torno do Cristo ressuscitado, e temos também como Igreja Católica a unidade em torno do Papa Francisco. Eu penso que isso é muito bonito, muito forte, inclusive foi escrita uma mensagem ao Papa, né, durante a Assembleia, assim como uma mensagem ao povo de Deus no Brasil, né, e uma mensagem também ao prefeito da Congregação dos Bispos. E isso justamente é o rosto dessa comunhão dos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, né, em comunhão também com toda a realidade da vida da igreja, né, em todos os contextos onde a igreja está presente, seja no Brasil, seja em outras realidades do mundo. Porque nós somos parte de uma família muito maior, presente em tantas realidades do mundo, cada uma vivendo a dimensão da fé junto àquele povo de Deus, à cultura daquele povo, mas temos uma comunhão, sim, um princípio que nos une. O Cristo Jesus e o sucessor de Pedro, né, na Cátedra de Roma. Como é que foi a experiência para vocês, bispos, participarem desta Assembleia do Episcopado Brasileiro, não presencial, mas virtual? Também foi um desafio e, ao mesmo tempo, um momento rico? Foi um momento muito rico, eu penso, no sentido humano, espiritual, né, porque podemos sentir, assim, a partilha dos irmãos bispos também, de cada realidade, onde eles estão inseridos, né, com todas as deficiências que tem muitas vezes de estrutura e tudo mais, a realidade da pandemia que atingiu muitas regiões onde os recursos, digamos, na área da saúde eram muito escassos, o princípio da solidariedade, da mobilização que foi feita a nível do Brasil para socorrer a realidade do Amazonas, foi uma coisa assim muito bonita, né? Tivemos uma resposta muito grande e graças à ação da igreja, né, foram recolhidos praticamente mais de quase 300 cilindros de oxigênio para socorrer aquela realidade de emergência, mas também em outros quesitos houve uma resposta e uma solidariedade muito grande. Então o que nós podemos sentir, mesmo os bispos que estão no interior do Amazonas, em outras realidades do Brasil, do Nordeste, existe entre nós um forte elo de comunhão, de solidariedade, porque todos nós estamos vivendo uma missão de serviço ao povo de Deus. E esse povo de Deus merece cuidado e carinho por parte de cada um de nós, né? Porque a nossa missão de amar e servir o Senhor é justamente servindo o povo de Deus. Não vivemos o nosso ministério para nós mesmos, mas vivemos o nosso ministério para ajudar esse povo que está a caminho da casa do Pai. Muito agradecido, Dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul e também presidente do Regional Sul 3 da CNBB. Dom José é o presidente de todos os bispos de todo o episcopado gaúcho. E Dom Alessandro Ruffinoni, que é bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, também participou da Assembleia Geral da CNBB, totalmente virtual. Ele esteve no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, e na condição de bispo emérito, Dom Alessandro disse que cabe aos eméritos rezar pelos bispos brasileiros. Pois é, foi uma experiência diferente também para os bispos, esta assembleia que pela primeira vez não é presencial. Em 2020, em função da pandemia, não ocorreu a assembleia, mas em 2021 ela foi totalmente virtual, online. Nós vamos agora para o nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro, edição de hoje. Na volta, na retomada, estaremos então trazendo uma reportagem, um bate-papo especial com o padre Camilo Pauletti, que é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul e que está em missão em Moçambique. Claro que essa matéria foi produzida antes do padre Camilo também viajar para esse chamado missionário, atender um pedido da Diocese de Caxias do Sul e também do Regional Sul 3 da CNBB. A gente volta em seguida com o Ponto de Encontro, edição de hoje.
Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, a nossa revista televisiva semanal aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. É sempre o momento em que a gente partilha com vocês as notícias, os acontecimentos, enfim, um pouco da vida na Diocese de Caxias do Sul. A nossa gratidão à TV Canção Nova por nos proporcionar este momento também. A Diocese de Caxias do Sul, entre o clero diocesano, em 2021, tem um sacerdote que está liberado para a ação missionária na África. O padre Camilo Pauletti, que até o final do ano passado trabalhou e dirigiu a paróquia Santos Apóstolos na comunidade São Romédio, em Caxias do Sul, neste ano realiza então mais uma vez esta experiência missionária. Porque o padre Camilo já esteve em missão na África, ele retornou a Moçambique também, e antes de viajar, ele conversou no início do ano com a TV Canção Nova e nos contou desse desafio, desta missão no trabalho missionário em que ele representa também a nossa Diocese de Caxias do Sul e, sobretudo, o povo com muita dificuldade, com muitas carências em Moçambique, na África. O padre Camilo relata para nós o que é esse trabalho missionário, afinal de contas, no passado ele já esteve lá. Uma realidade diferente, cultura diferente, povo que tem outro sistema de vida. A gente precisa aprender, se adaptar, escutar, observar. E eu tenho aprendido muito com isso. É um ganho, por isso que eu digo que quem ganha é a gente, mas também tem os desafios da saúde. Eu tive em torno de 20 malárias, 2 vezes corri risco de vida. Então a gente precisa saber que vai para uma situação, viver uma situação que é muito carente, que não tem segurança para a tua saúde, mas eu não tenho que esperar que eu seja perfeito em saúde para ir. Eu preciso dar, no meu limite, aquilo que eu possa dar. E quando a gente faz isso com amor, Deus também ajuda a gente. Sempre é o Espírito do Senhor que nos envia, que nos dá luz também para o trabalho, para a vida. Como a gente não vai para ganhar, não vai para ter um retorno, a gente tem um retorno, é natural. Toda pessoa que se empenha para servir, para ser solidário com os outros, tem um retorno grande, muito maior que econômico. Então, eu digo nesse sentido, eu sou privilegiado. Eu agradeço a Deus de me dar essas oportunidades de viver experiências fortes. Eu também provoco que outros se deem a alegria de poder ter experiências assim. Padres, consagrados, leigos, não tem oportunidade para todo mundo, mas tem. Quando a gente procura, encontra. E quando a gente não pode ir, reze, ajude, apoie. Isso também é ser missionário. É claro que é um povo que vive com muita fragilidade, com muita com muitas necessidades também. Então esse acompanhamento, levar a esperança, a palavra de Deus é uma forma também para superar essa carência de aspectos humanos e de valores, daqui a pouco até de condições de vida. Com certeza, quando a gente dá um pouco daquilo que a gente tem, daquilo que a gente aprendeu, dos dons da gente, então outros se beneficiarão. E quando a gente retém para a gente, eles empobrecem. Então, na medida que a gente serve, coloca os talentos a serviço, eles se multiplicam, como a gente viu no Evangelho. E uma outra frase bonita que Jesus sempre lembra, e eu recordo, nós, na medida que queremos conservar a vida, a perdemos. E quando a gente doa a vida em favor dos outros, a gente ganha. Então, isso deve ser presente não só para mim, mas para qualquer um. Todo batizado, todo cristão deveria viver isso. Então, quando nós vamos ao encontro dos outros, não importa a realidade, a dificuldade, quanto maior a aprovação, maior será a experiência de vida da gente. O que lhe deixou marcado naquela primeira experiência de passagem por Moçambique, no período quando o senhor esteve lá, o que lhe marca na sua vida de sacerdote? O povo pobre, o povo humilde te acolhe muito bem. O pouco que tem, eles repartem, te oferecem. E a alegria que manifestam é grande. Então eu sou, assim, uma gratidão muito grande, porque eu vivi isso.
E as pessoas expressavam isso quando nos encontravam, quando a gente marcava presença. Nós não estávamos aí para explorar, tirar proveito, mas para somar, estar com eles. Então isso só sente quem vive. Não, é difícil explicar isso. Então a experiência de alegria, dessa convivência, dessa relação, engrandece o coração, a vida da gente. Com certeza, obrigado Padre Camilo Pauletti, que nos concedeu esta entrevista ainda antes de viajar para Moçambique, na África. O Padre Camilo, então, que está participando desta missão, ação missionária na África do Sul, a nossa Diocese de Caxias do Sul também cedendo, liberando padres, sacerdotes para esse bonito trabalho de evangelização, de levar a palavra de Deus. O programa Ponto de Encontro segue e agora destaca: nós estamos vivendo o chamado período pós-Páscoa. É um período muito rico dentro da Igreja Católica, em que nós somos colocados em contato, enfim, nós somos intensificados com a presença do Cristo ressuscitado em nossas vidas. O Padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha, faz uma reflexão sobre esse período da presença do ressuscitado em nossas vidas. É claro que é sempre, mas agora de uma forma mais intensa também com o Evangelho, com as leituras. E para o Padre Darcy, quem tem um coração misericordioso tem com certeza um outro estilo de vida, tem uma vida muito mais sedimentada no amor, na união e, acima de tudo, na esperança. Celebramos a certeza de Jesus vivo ressuscitado. Ele vai fortalecendo a fé dos discípulos, ele aparece e deseja a paz. Nós somos convidados em toda a campanha da fraternidade a sermos promotores da paz. Por isso a paz não foi inventada, mas foi Jesus que nos pede essa paz. A paz é o shalom, tudo aquilo que as pessoas precisam. E para a gente viver bem, precisa também a misericórdia. Então, o coração misericordioso. Quem sabe ter um coração misericordioso, vive melhor. Consigo, com os outros e com Deus. É uma pessoa que não guarda mágoa, não guarda ressentimento, nem rancor, mas é uma pessoa que consegue superar os problemas. Porque como humanos, a gente acerta e também a gente erra de vez em quando. Quando nós temos um coração misericordioso, a gente consegue entender e compreender as pessoas e ajudar as pessoas também diante do seu erro. Por isso nós somos confirmados também a renovar a nossa fé. Como o Padre Paulo dizia, nós estaríamos nessa oitava da Páscoa, na festa do padroeiro Jesus ressuscitado. Mas a gente não vai deixar de celebrar, a gente vai deixar de viver a certeza que Jesus está vivo, presente onde nós estamos. E Ele quer estar presente no coração daqueles que mais sofrem, no coração dos doentes, desempregados, naqueles que estão na UTI, lá no hospital, aqueles que estão sofrendo não só pela pandemia, mas tantas outras doenças. Que Jesus ressuscitado seja essa luz, essa força, que a gente acredita que Ele está conosco. Nós vivemos um tempo de bastante tomés, parece que mesmo na pandemia, muitos não acreditavam. Quando bateu na porta da família, opa, agora a gente acredita. Então nós temos que acreditar para confiar primeiro que Jesus está no meio de nós. Ele se colocou no meio, eles têm que estar no centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. A gente confiar, a gente consegue ter a força para vencer as dificuldades, superar as incertezas, as dúvidas, porque às vezes a gente diz, mas será que Deus está conosco? Será que Ele está me acompanhando? Será que está me fortalecendo? É a certeza que Ele está conosco. Felizes aqueles que creram sem terem visto. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Quero desejar uma boa semana, uma semana de muita paz e muita saúde, de muita alegria em vossos corações. Se você quiser assistir novamente o Ponto de Encontro, não tem problema. Vá lá então no Canção Nova Play, acesse o aplicativo e você vai ter a oportunidade de rever o programa a hora que tiver a disponibilidade de tempo. E não esqueça, estamos também em novena em preparação à Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, aos domingos, 11 horas da manhã, a Santa Missa ao vivo, aqui pela televisão. Você tem a oportunidade de acompanhar e de estar ligado com o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.
Que Nossa Senhora de Caravaggio nos abençoe, nos proteja, nos guarde nesse mês dedicado a ela, mês da 142ª Romaria, a segunda Romaria virtual de toda a história de Caravaggio. Que a Mãe de Caravaggio nos abençoe, nos proteja e caminhe conosco nesta semana. Um grande abraço a todos. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.